Olá, pessoal de Libra, bem-vindos a essa leitura. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero agradecer a vocês pelos 1000 inscritos. Então hoje vai ser uma leitura um pouco diferente, uma leitura especial, né? Eu vou fazer aqui para vocês uma leitura dos setores, vai ser de maneira básica, mas eu vou procurar quais dos setores de vocês que precisa de maior atenção, perdão. E a gente identificando, eu tô com a mesa radiônica aqui, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso para tentar resolver. Beleza? Então deixa eu procurar aqui para vocês, é Libra, né? A carta que corresponde a vocês, porque aí eu vou colocar aqui na mesa. Lembrando que a leitura completa está R$135. A leitura pergunta, né? Se você tiver uma pergunta pro tarô, tá R$35. Lancei também um curso agora de comunicação animal, tô lançando no Instagram. Então, os contatos estão aqui na descrição. A carta de vocês, Libra. Vamos colocar aqui para a mesa já pegar de vocês a energia, já se conectar. Posso usar esse pêndulo, vamos usar este pêndulo. Vamos proteger todo mundo. Vamos ver a energia de cada um. Até que a energia de Libra tá boa, hein? Tá considerada boa. Todo mundo protegido. Vamos lá então, como que vai funcionar? Eu tenho que identificar nos setores que eu vou abrir aqui. Os primeiros serão solteiros, depois comprometidos, parte de finança, saúde, família e parte espiritual. Eu vou identificar aqui onde que está o imperador. Esse é um jogo que é dessa forma. A gente coloca o imperador no meio das cartas que a gente vai tratar os setores, e onde ele aparecer quer dizer que precisa de maior atenção, né? Aqui está a carta do imperador, já separei. Vou então tirar aqui 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Com o imperador será a 6ª carta, e a gente vai embaralhar a partir daí. Tá certo? Enquanto isso, vão deixando o like aí. 5 cartas, pessoal de Libra. Vamos deixando o like. Vamos compartilhando qual lugar do Brasil ou fora do Brasil. Agradecer o pessoal de Portugal também, né, que está aqui com a gente. 3, 4, tem que cair 5, 6. 6 cartas, já tirei. Deixa eu passar isso aqui pra cá, é muita coisa. Mas agradeço muito pela presença de vocês, tá? Às vezes tem alguns comentários que eu falo, nossa, quanto carinho que eu tô recebendo aqui. Como é bom estar aqui com vocês, poder conversar, né, sobre esses assuntos. Certo? Então vamos primeiro falar com os solteiros. Vamos lá. Qual é a carta para os solteiros? Como são poucas cartas, eu vou pendular, porque elas não vão cair fácil, não. Qual a carta para os solteiros? Esta carta para o imperador, já para os solteiros. Então quer dizer que a parte de relacionamento é a área da sua vida que você tem que ter mais atenção nesse momento. Então eu volto a falar dos solteiros, vou tirar dos outros primeiros e depois a gente volta a falar para os solteiros, já que é a mais importante, a gente vai ter que ter um tempo maior, né? Então vamos para os comprometidos. Essa carta para os comprometidos, que é a carta do pajem de paus. Aqui me fala que você vai viver momentos de maior energia dentro do relacionamento. As coisas podem melhorar. Existe uma oportunidade dentro do seu relacionamento, para você que está no relacionamento, das coisas darem uma esquentada aí, né? De todos os lados, seja o lado sexual, seja o lado amoroso. Existe a oportunidade aí de você revolucionar um pouco esse relacionamento, né? Então, se você está passando por alguma situação complicada, existe a oportunidade de tentar resolver.
Se você já está numa fase boa, tende a melhorar. Ótimo, né? Muito bem. Como saiu o imperador na parte de relacionamento, aqui a gente vai falar que tem a maior importância pro pessoal solteiro, né? Mas a gente também pode entender que para quem está no relacionamento, é importante manter essa chama acesa, resgatar essa parte da energia, da vitalidade do casal, tá? Então, de repente, é isso que você necessita para você conseguir transbordar essa energia para todos os setores da sua vida, certo? Para as finanças, qual é a carta para as finanças? Essa carta. Nas finanças, um 5 de espadas. Aqui fala que sem guerra você vai vencer, né? Poderia falar dessa forma. É como se as pessoas não tivessem como não te dar o que é seu, né? Elas não podem mais esconder, elas não podem mais... Esconder não, mas eu digo que... elas não podem mais esconder, que eu digo, não podem mais esconder a importância que vocês têm nesse trabalho. Pode ter essa energia aí. Então, vocês podem encarar nos próximos dias, em relação à parte financeira, seja no trabalho, se você não trabalha, mas a tua renda, você pode perceber que o seu valor ele pode ser reconhecido, né? Algumas coisas com os colegas de trabalho podem ficar mais do tipo, ele tem razão, não tem jeito, pode ficar uma coisa estranha, mas que você sai com a razão, tá? O importante é se manter humilde, porque vocês vão ter colheitas aí. Se essas colheitas não são de maneira de dinheiro, vai ser pelo menos de reconhecimento, tá bom? Mas entenda, não confunda o reconhecimento que pode chegar para você em você se tornar pau para toda a obra, porque senão vai ficar pesado para vocês, certo? Saúde para o pessoal de Libra, esta carta. Na saúde existe a transformação. A carta da transformação também é a carta da morte, tá? Em outros tarôs. Então, aqui me fala, como que você tá com a tua saúde? Você está muito mal de saúde? Existe uma transformação aqui, existe uma oportunidade aqui, tá bom? Existe um movimento. É como se alguns de vocês aí recebessem uma luz divina em forma de pessoas, em forma de medicamentos, né? Que pode transformar a vida de vocês aí, trazendo a estrutura novamente, a saúde. Então existe essa transformação aí. Então, de repente, você está terminando um ciclo, né? E aí, nesse novo ciclo, vem essa energia, né? Inclusive, Libra está fazendo aniversário, né? Se não fez, vai fazer. Então, existe aí essa energia que pode chegar com o aniversário, que pode trazer essa vitalidade física para vocês, tá bom? Eu tô bem de saúde, beleza. Se você tá bem, você pode receber uma energia extra, né? Mas você também pode estar com poucas coisas. Eu tô com uma dor de cabeça ultimamente, de repente isso melhora. Eu tô com um resfriado, tô com a imunidade baixa. Tem a oportunidade de transformação. Só que para isso é preciso você analisar como que isso se dá. Não é só deixar na mão da energia, da espiritualidade, né? É fazer a sua parte também. Mas tem grandes chances aqui de você, de maneira muito fácil, resolver e melhorar a área de saúde. Vamos lá, família. Qual dessas cartas? Essa é a carta 5. Em família, temos a torre de cabeça para baixo, falando que o pior já ficou para trás, falando que agora é o momento do qual aquele problema, ele teve o ápice em algum momento, e você tem a oportunidade agora de reconstruir na área da família. Alguns aqui podem ainda passar, minha família está super bem, mas fica esse alerta aqui que pode acontecer, ter algum grande acontecimento
que na primeira vista pode parecer negativo, mas eu penso sempre que a torre, ela tem uma oportunidade, é a oportunidade de ruir algo, né? Imagina que essa torre aqui, ela caia, e aí o que você tem depois que ela cai? Você tem um terreno livre para construir. Você retira os entulhos, e aí você tem um caminho livre para construir da maneira que você quer. Então alguns já estão vivendo isso, né? Alguns aqui já ruíram em questões familiares e agora tem a oportunidade de reconstruir, tem a oportunidade de seguir em frente. Então, para muitos aqui, o pior já passou. Para quem ainda está passando por coisas complicadas, ou quem ainda não passou, então, vai ter esses acontecimentos aí que podem ser oportunos para o recomeço, né, para poder movimentar o que é necessário aqui na vida de vocês na parte familiar. Tudo é oportunidade. A última carta que caiu aqui é a carta da Rainha de Espadas, invertida para na parte espiritual. Então aqui eu sempre costumo falar que a espadas, né, é uma coisa mais fria, mais mental. E a parte espiritual também, existe muitos relatos de que anjos não são tão amorosos, tão afetuosos, né? Que a parte espiritual, ela tem uma frieza, né? Porque ela está um pouco acima disso tudo, de emoções e sentimentos, né? Mas nesse caso específico aqui, pede para você tratar a sua espiritualidade não tanto a ferro e fogo, ou seja, não tentar entender tanto. Às vezes você está tentando entender o caminho da tua espiritualidade e às vezes é só para você viver, né? Às vezes você está querendo ver para crer, não é o caso aqui, é só você crer, né? A fé, ela se dá no invisível. Então aqui pede para você não ser tão analista, não ter tantos, tentar entender tanto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou comunicador animal e uma gatinha, a primeira vez que surgiu um método terapêutico que um animal me ensinou foi uma gatinha. E aí ela me ensinava a pôr um paninho branco em determinada área do corpo e tal, e eu não entendia aquilo. E aí veio um outro gato e falou a mesma coisa, né? Animais doentes. Aí depois veio um cachorro e falou a mesma coisa. Depois um outro gato falou a mesma coisa. E aí eu comecei a usar essa técnica de aplicar aquele paninho em determinada área e tal, sem entender. Eu tive a fé, comecei a usar e os animais começaram a melhorar. Depois eu fui entender o que significava cor branco na cromoterapia. Depois eu fui entender a forma desse paninho que os animais pediam. Eu entendi na radiestesia o que acontecia, qual é o porquê do simbolismo dessa forma. E atendendo um osteopata, que eu sou terapeuta humano também, na sessão de terapia, a gente conversando, ele começou a me ensinar sobre aquela área onde o pano era aplicado, a importância daquela área para o corpo inteiro. Então eu fui só conseguir ter o entendimento depois de ter a fé, né? Então, depois de um tempo aplicando e vendo resultados, eu comecei a entender o que significava aquilo. Então é um pouco disso aqui, de repente a sua fé está te mandando para um caminho e você está falando assim, mas por que esse caminho? Sendo que às vezes você não tem muito que se perguntar, que analisar, você só tem que ir para depois poder entender. Ficou claro para vocês? Um pouco sobre isso. Agora vamos identificar aqui para os solteiros, né, que caiu o que é mais necessário nesse momento. A importância maior está nos solteiros ou na parte de relacionamento. Vamos tirar algumas cartas aqui da cartomancia com um baralho comum para entender. Para os solteiros de Libra, o que está pegando aí? Os solteiros de Libra, caiu a carta 4 também, que é a carta do Imperador. A carta do Imperador também aqui é 4. Caiu o 4 de ouros. E caiu o Rei de ouros. Olha, tudo ouro aqui. Né? Aqui, para uns vai estar falando que é necessário você cuidar do teu trabalho, se organizar no teu trabalho antes de entrar no relacionamento, né? Você estruturar a sua casa, o que você precisa de estruturar na sua vida antes de entrar no relacionamento.
né? Então, de repente, é preciso você se tornar esse rei aqui de ouros antes de entrar num relacionamento, né? Em outras linhas, eu poderia dizer aqui que o amor ele fala mais alto do que qualquer status financeiro, mas nesse caso especificamente, tá pedindo para você cuidar da tua parte financeira antes de entrar no relacionamento, focar mais na parte de trabalho, né? Para depois você pensar em ter um relacionamento. Então, de repente, você precisa até de estar bem no teu relacionamento para como as pessoas vão te olhar em relação a isso, para poder ver quem vai chegar até você. De repente, as pessoas não estão chegando até você porque não estão conseguindo enxergar você sendo esse rei de ouros. Ah, mas isso aí é... Como é que fala? Ah, então é por interesse que as pessoas estão esperando para chegar? Não, não necessariamente. De repente, as pessoas não chegam porque quem é que quer hoje em dia? Eu estava conversando isso ontem, né? As mulheres hoje em dia, elas não querem sustentar nenhum homem. E o homem também, ele não quer sustentar a mulher, né? Então, assim, hoje existe essa questão aí de que você tem que ter uma renda, mesmo que seja mínima, né, dentro de um relacionamento. Então, a gente pode estar falando disso aqui. Ah, mas eu já tenho a renda. E mesmo assim não tem um relacionamento. O ponto não é esse. O ponto é você... Aqui o pedido é: cuide primeiro do teu trabalho. Tá tudo bem no teu trabalho? Tá tudo bem na tua casa? O que é preciso mudar? O que é preciso estruturar? Onde é preciso que você coloque a sua energia, em vez de em relacionamentos, botar na tua área profissional, embora aqui não esteja a tua área profissional aqui, qual foi? Falando, não foi aqui que tá pedindo a maior importância, né? Não é. Por quê? A questão é que você está jogando toda a energia para a parte... Você pode estar jogando a energia na parte de relacionamentos e você está esquecendo um pouco o trabalho, né? Deu para entender? Não saiu a carta do... Como a área que você precisa tomar mais cuidado é o trabalho, porque está acontecendo alguma coisa no pensamento em relação à parte de relacionamento, né? Então é preciso você se estruturar na tua vida para depois pensar num relacionamento. Sinto que é isso. Vamos tentar entender agora com a parte da radiônica aqui, se tem mais alguma informação. Aqui está falando que a tua questão nos relacionamentos também tem muito a ver com a parte mental. Então aqui a gente está falando de estrutura, de repente você também precisa estruturar a tua parte mental. Vamos tentar entender o porquê. Olha, algumas pessoas aqui, não vou abrir todos, mas eu vou dar um exemplo aqui de um grupo de pessoas que saiu, senão vai ficar... É muita coisa para eu ver, senão o vídeo vai ficar muito grande. E já está muito grande, né? Mas algumas pessoas aqui estão com burnout na área de trabalho, que foi o que saiu aqui, na área mental. O que isso quer dizer? E aí você vai falar assim, mas você acabou de falar que eu tenho que dar maior importância para a área de trabalho, né? E tá rolando um burnout, de repente, por isso esse 5 de espadas, que o 5, ele tem uma linguagem que pode estar falando com a escassez, com a falta no trabalho, a falta na parte mental, né? Então a gente pode entender aqui que de repente o que está acontecendo nessa área de relacionamento está tendo uma influência negativa por conta do burnout. Então é preciso que primeiro, antes de você ter um relacionamento, você consiga estruturar a tua parte física, corpo, o teu trabalho. Estruturar, que eu digo assim, conseguir chegar no equilíbrio, se isso está afetando a tua parte mental, né? Conseguir também estruturar a tua parte de dinheiro, conseguir perceber se o teu dinheiro está nesse trabalho, se o teu futuro está nesse trabalho, para você conseguir transformar a tua parte mental, trazer o equilíbrio no mental e aí sim ter um relacionamento. Acho que agora ficou melhor de entender. Tá certo? Então é um pouco disso. Pode estar rolando estresse aí na área de trabalho. Não necessário, eu estou falando burnout aqui, isso é um grupo de pessoas que pode estar sofrendo burnout, mas de repente é só um estresse mais ameno aí, vamos dizer, que é preciso cuidar. O rei de ouros aqui, ele é uma pessoa muito firme, uma pessoa muito tranquila, equilibrada.
As pessoas não conseguem ter muito acesso à mente dele. Então é isso que está precisando aqui, de você estruturar um pouco. Beleza? Como é uma energia muito para muitas pessoas, é difícil encaixar para todas as pessoas aqui. Então eu fico tentando falar de uma maneira que encaixe para a maioria das pessoas. Mas é isso, tá bom? Vou tirar um conselho geral para finalizar, porque já tá grande o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa aqui no comentário, não gostei. Vai falando comigo. Obrigado por ser inscrito aqui no canal. Se não é e gostou, se inscreva. Caíram 2 conselhos e eu vou ler os 2, tá? Conselho número 1. Reponha suas energias para manter o equilíbrio físico e emocional. Mantenha o bom humor. Tá falando aqui sobre equilíbrio, que a gente tá falando. Hibisco. O conselho 2. Sinta os prazeres da vida com realismo, evitando vícios de comportamento. Tá certo? É isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa, conselhos, perguntas, tudo o contato está na descrição. Até mais, fiquem com Deus.